Oi, oi, oi! E aí, pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele, mais conhecida como Gabi na Med. E este aqui é o... Doutor Saulo, Galeguinho, de Nossa Senhora de Lourdes. Exatamente, gente, vê que coisa incrível! Exatamente. Simplesmente. Também sou médico cirurgião, né, Gavi? É, médico cirurgião, um exemplo aí, uma Oh, obrigado. inspiração dentro da medicina. E meu conterrâneo! Tô muito feliz de estar aqui conversando com ele, Muito porque eu bom, acho que as nossas histórias, elas se conectam muito. sem É, dúvidas. antes de falar sobre o que alguém é, ou como alguém exerce algo, a gente tem que falar sobre como esta pessoa é, né? Exato. O que esta pessoa não só construiu, mas vem construindo dentro de si mesmo, dentro da própria história. A forma como ajuda as pessoas, a forma como se constrói socialmente, no ambiente familiar, enfim, é mais sobre uma persona do que sobre o que você faz literalmente, né? Não é sobre bens Certo. materiais, enfim, Não. nada sobre isso. E quando eu tive a vontade, assim, de falar sobre mim, de conversar um pouco mais sobre mim, a primeira pessoa que eu pensei foi em Saulo, Ó, porque ele com certeza entenderia exatamente todos os meus sentimentos, porque provavelmente os sentimentos que eu tive durante a minha jornada na minha vida, que ainda é muito curta, ele teve de forma muito intensa também, porque ele também é muito intenso. E hoje ele tá numa fase muito diferente da minha, é, médico, cirurgião geral aí, já está atuando há mais de 10 anos, né, dentro 10 do anos, mercado. Futuro exatamente. prefeito da minha Com City. fé em Deus. É isso, E Gabi, é isso. Quando eu soube que você tinha passado, né? Fui lá parabenizar, porque é muito orgulho ter um conterrâneo também nesse mundo da medicina, vivendo essa arte, poder trocar experiências, poder contribuir também de alguma forma com, com vocês que estão lá, trocando informações, trocando conhecimentos. Isso aí, todos que entraram lá em medicina receberam meus parabéns e estão aí também de portas abertas. Eu estou de portas abertas se precisarem para qualquer coisa, sem eu não dúvida. tenho dúvida disso, porque foi exatamente isso que aconteceu. Não é da boca pra fora, tá, galera? É o seguinte, vamos falar um pouquinho, antes de estar agora, vamos dar uma retrospectiva. Vamos Vamos, fazer uma vamos. retrospectiva. Saulo, ele conhece absolutamente toda a minha família. Eu acho que antes dele me conhecer, ele já Nossas conhecia mães toda já a minha trabalharam família. juntas. Exatamente. Então, é muito bom falar com ele sobre isso, porque ele conhece toda a minha história, de fato. Ele sabe de todas as minhas raízes. E se eu falar alguma coisa aqui que não seja verdade, ele vai me desmentir imediatamente. Eu não tenho dúvida disso. Mas por que é tão difícil, sabe? Eu acho que quando as pessoas começam a falar sobre isso, nós viemos de uma cidade de 6 mil habitantes, que teve sim muitas dificuldades, as minhas dificuldades existiram, as suas dificuldades existiram, Exato. e as pessoas não conseguem muito entender, porque elas realmente não têm dimensão. O ensino educacional no Brasil é precário. Verdade. Verdade. Desde que mundo é mundo, sabe? Eu acho que não só eu acho, mas como estudiosos no mundo inteiro falam sobre isso, que a educação realmente foi feita para dar errado, né? Celso Furtado fala aí sobre um subdesenvolvimento planejado, e o subdesenvolvimento planejado está dentro da educação também. A Certo. educação foi sim feita para dar errado, e com a gente não é diferente. Mas quando você está dentro de um local, dentro de uma família, dentro de uma cidade, que consegue ter apoio, que consegue dar apoio, é sim muito mais tranquilo. Quando você sai de um lugar em que, no caso de Saulo, acho que ele não existia uma referência dentro da cidade Não na época. tinha. Hoje eu tinha. A referência que eu tinha era ele, por exemplo. Por mais que fosse muito difícil, eu tinha uma esperança. Caramba, alguém conseguiu. Conseguiu. Sabe? Eu Exato. acho que do lado dele era ainda mais difícil, porque era o primeiro, foi a primeira pessoa que conseguiu, de Sair de fato, lá. sair Exato. de lá. Por que essa vontade de sair de lá? Gente, não significa que nós não amamos nossa cidade. Eu Exatamente. amo Nossa Amo Senhora de também. Lourdes, Muito. amo a minha família. Ele principalmente, é extremamente apegado à cidade, É. tá lá toda semana. Inclusive, eu já julguei muito ele, porque eu ficava, meu Você tá Deus aí o do tempo todo, céu, mas eu amo quê? demais Mas mesmo. ele é Amo. realmente apaixonado, é dele isso. E a única coisa que eu penso, gente, é o seguinte: imaginem, tá? Imaginem.
talvez eu seja cancelado um pouco, mas vamos lá. Imagine, é uma cidade extremamente pequena, oligárquica. Como assim oligárquica, Gabi? É uma cidade que toda a vida foi dominada politicamente pela mesma família. Eu não tenho nenhum problema, já vou logo dizendo isso, eu não tenho absolutamente nenhuma amarra política com ninguém. Não precisei nunca de ninguém para estar onde eu estou, para conquistar nada que eu conquistei, para estudar onde eu estudei, nada. Tudo foi a partir do meu esforço. Então, eu não tenho problema nenhum de falar verdades aqui. Certíssimo. E é o seguinte, é um fato, uma oligarquia na nossa cidade. É uma oligarquia política. E uma oligarquia política, infelizmente, como acontece em todos os municípios do Nordeste, também Muitos em lugares do Brasil muitos mesmo. lugares do Brasil. O Brasil é uma oligarquia ainda, né? É um fato, mas é uma grande oligarquia ainda. Mas dentro do nosso cenário, que é o que eu posso falar, porque eu estou inclusa nele, é uma oligarquia política que sempre deu acesso apenas aos que têm interesse, que são de interesse político também. E mesmo assim, só interrompendo, Gabi, essa questão importante, essa parte oligárquica, porque a política está muito arraigada a essa ideia do conhecimento. Não ter conhecimento é mais fácil de ser manipulado. Com certeza. Então, dar conhecimento a uma pessoa a torna independente, a torna livre. E essa liberdade muitas vezes é temida por políticos de uma política mais tradicionalista, de coronelismo mesmo, voto de cabresto. Então, assim, dar conhecimento numa cidade pequena para que as pessoas tenham seu livre-arbítrio de escolher, realmente é algo que a gente começa a entender o porquê o ensino não é tão desenvolvido. Que é justamente isso. É um desenvolvimento realmente, tipo, subutilizado, Exatamente. sabe? Subdesenvolvido. Tipo, o objetivo é que seja dessa forma. Porque se não for assim, eu não vou conseguir manter as minhas questões. Eu não vou conseguir manter essa... Como é que eu posso falar? Esses costumes que exatamente, essa linha séculos. que está evoluindo durante esses séculos, amarrando, na realidade, todo mundo em torno. Exatamente. Isso, gente, isso só piora tudo, porque você se sente incapaz mesmo, você se sente invisível dentro de uma sociedade em que as pessoas escolhem quem enxergar. E eu, filha de uma professora do primário, de um homem preto, agricultor, sabe, pequeno agricultor, que nunca construiu nada, você acha que eu seria vista nesta cidade? E aí nossas histórias começam a se alinhar, né? Eu também venho de uma família humilde, não tinha referência nem de formação superior. A primeira formação que eu tive foi uma prima que não mora aqui, mora em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. O segundo foi um primo que tinha entrado na faculdade. E, em sequência, a minha mãe, que se formou professora primária, foi quando trabalhou junto com a sua. E essas foram as minhas referências. Meu pai, militar, não teve ensino fundamental menor, na realidade, ele teve. E sempre viu no estudo uma maneira de evolução, uma maneira de crescer. E ele apostou muito no estudo para a gente, para eu e para meus irmãos. Então, agradeço muito a ele, a minha mãe. Como você disse, o suporte é fundamental. Com certeza. A minha mãe, principalmente, sempre foi a minha maior incentivadora. E mais uma vez mais uma vez um cruzamento aí. Apesar de não ter tido nada, né? Não ter vindo do nada, na verdade. Apesar de ter vindo do nada, a minha mãe sempre disse que a única coisa que ninguém tiraria de mim eram os meus estudos. Então, ela faria de tudo, ela abdicaria de tudo, de qualquer coisa, para que ela me desse o que ela poderia. Significa que o que ela poderia era o essencial? Era o maravilhoso? Não. Era o que estava de acordo com as possibilidades dela.
isso unido à minha vontade, à minha disciplina, aos meus sonhos, à minha angústia por me sentir muito presa, que eu acho que é essa sensação que você Sim. descreveu e eu concordo, me fez chegar onde eu estou e eu acho que no seu caso foi exatamente a mesma coisa. É. Falando um pouquinho agora dessa parte de como foi iniciar esse sonho da medicina. É, no começo, na realidade, dizem que muito criança, eu não lembro dessa parte, mas meus pais falavam que eu já falava que ia ser médico. E quando fui crescendo, você falou na questão das referências, existia uma pessoa que era irmão de um amigo meu, de Guilherme, Hum, que ele, em 91, então eu já era muito pequeno, tinha entrado na faculdade, se formou, foi para Brasília, inclusive eu vi ele, eu acho que umas 2 vezes na vida só. Mas sabia que existia uma pessoa que veio morar na capital, que era de lá, veio morar na capital, e depois se formou, também não voltou para o interior mais. Então meio que foi do zero. E eu disse que eu queria ser médico. E quando amadureci a ideia dentro de mim, eu não sabia o desafio que seria, porque eu não tinha noção do que era passar em medicina, tanto no sentido de estudo em si, como da questão do status que está envolvido com relação a isso. Eu queria ser médico. O que era que viria depois, eu não sabia. Mas eu vim, inclusive, estudei até o terceiro ano do ensino médio, lá em Lourdes mesmo. uhum. Terminei meu ensino médio e aí vim para a capital fiz o cursinho e daí começaram maiores desafios, tanto da parte financeira como morar na capital, para quem mora no interior. Meu pai, um militar. Minha mãe, quando eu comecei, ela não era professora ainda, trabalhava como merendeira. E aí, logo na sequência, que ela passou no concurso e aí foi ser professora. E a dificuldade financeira, porque militar ganhava mal naquela época. Professor ainda merece muito mais, a gente sabe. E me manter aqui eu ficava muito restrito, mas conforme as possibilidades, como você falou, era o que poderia ser feito e eu agarrei com unhas e dentes essa oportunidade, Exatamente. exatamente no seu caso também, imagino, para conseguir. E aí o que acontece eram os desafios. Terminei o ensino médio lá no Almirante Tamandaré, onde estava iniciando o ensino médio lá. Então as dificuldades eram grandes do ponto de vista de professores, que tinham alguns que não tinham disciplinas, por exemplo, física, química, chegavam 3, 4 meses que já tinham iniciado o ano letivo. Então perdi muito dessa base. Quando eu cheguei para fazer o cursinho, eu olhava assim, o primeiro ano, eu disse, esse povo passa sabendo tudo isso mesmo. Eu acho que deve chutar, não é possível nessa quantidade de assuntos. Meu Deus, eu me lembrei de uma coisa Aí eu, aqui. Segura aí que eu vou falar depois. Vai. meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Fui pro segundo ano. Aí no segundo ano, eu amadureci a ideia. Se você quer passar, você vai ter que saber. Você vai ter que saber. Então, intensificou mais. E aí no terceiro ano, que foi um ano divisor de águas para mim, porque eu já tinha evoluído bem, mas não tinha conseguido nenhuma pré-classificação ainda. O modelo que eu fiz vestibular era aquele que era VUF e anulava. Uma certa, anulava uma Sim. errada. E aí, conforme você ficava pré-classificado, que era o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, no quarto era a redação. Você só corrigiria a sua redação se ficasse pré-classificado. E nos 3 primeiros anos, não fiquei pré-classificado. Aqui em Sergipe. Fiz a prova em Cuiabá, onde meu irmão morava. Primeiro ano, não passei. Segundo, não passei. No terceiro ano, fiquei pré-classificado lá. E foi um ano de muitos desafios, que meu pai tinha aposentado, só que não dava para me manter em Aracaju mais. E aí ele resolveu voltar a trabalhar, agora sim, lá no interior, carregando leite mesmo, para ter um dinheiro a mais para poder me manter Uhum. em estudando. Isso até me deixa um pouco emocionado, porque ele abriu mão da vida dele com minha mãe. Inclusive, eu soube depois que eles estavam já prontos para vender a casa para apostar no meu sonho. E aí, Deus, como é pai, não é padrasto, ele veio através da figura de Marcelo Deda, do governo, deu um aumento de 100%, acredita, aos policiais militares.
Eu ganhei uma bolsa de estudo em um colégio, que foi o Amadeus. Então, assim, tudo junto colaborou para dar esse suporte maior. E foi nesse ano que eu fui aprovado em medicina, aprovado aqui e aprovado lá em Cuiabá também. E aquela sensação de respirar, não entender direito como é que passei. O que é passar em medicina? Eu só descobri depois também. Quando a gente entra, que a gente vê a questão do estar preparado, que é o que você, eu acho que nunca vai se olhar como alguém 100% preparado para passar. Você acha que sempre vai faltar alguma coisa, sempre acha que seu concorrente vai estar mais preparado que você. Então, essa incerteza, essa insegurança é natural. Eu quero dizer aqui que eu acho que você deve ter passado, vai dar sua experiência, seu depoimento, que realmente é algo que você nunca vai estar 100% seguro, dizendo, não, tudo está aqui, já sei que você é aprovado, não tem ninguém melhor que eu. Não. Essa sensação de, será que tu vai passar quando você entrar e lá dizer, passei em medicina. Então, sim, é dedicação, abdicação, foco e persistência. Eu acho que é Isso. muito importante isso. Então, assim, um pouquinho da minha trajetória, para você ver que não é Não é uma linear, né? forma de vitimismo, não é dizer, olha, vim de baixo, não é querendo me enaltecer, mas sim de uma maneira incentivadora. Com Porque certeza. sair de nossa cidade, uma cidade pequena, é, que não tem muitas oportunidades e cursar, hoje a gente sabe, hoje eu sei, cursar medicina na Universidade Federal de Sergipe é realmente um feito grande, que meu objetivo era ser médico. O que vinha antes, depois, isso era consequência. E desenvolver da melhor forma possível, com uma maior humanidade, o ato da medicina, que é isso que eu faço até hoje, É Kate. isso, eu amei escutar. E eu me identifiquei em muitas partes, de forma muito, muito. Assim, eu tô realmente muito emocionada. Porque, gente, é o seguinte: eu concordo com absolutamente tudo que Saulo falou, principalmente nessa parte de não tratar com vitimismo. O que a gente está falando aqui e o que a gente está fazendo aqui não está É, muito longe de vitimismo. Na verdade, é o contrário. exatamente. O que a gente não pode fazer é deslegitimar toda uma história. Se a história existiu, ela precisa ser contada. E ponto, é um fato. Essa é a história Exato. dele e eu tenho a minha história também. Vou contar aqui um pouquinho pra vocês. Vamos. E como vocês já sabem aqui, Saulo não me deixa mentir, ele vai falar tudo também. Fala mesmo. É o Sei. seguinte, ó, todo mundo já sabe, se você me conhece um pouquinho, eu sou filha de Maria de Negobinho, ou seja, meu pai é um pequeno agricultor preto pobre. Minha mãe, como eu já falei aqui, Professor professora do primário. primário. Então tudo foi com muita dificuldade. Gente, eu já escutei que eu vivia no luxo, porque eu andava arrumada, minimamente arrumada. Minha mãe comprava minhas roupas na barraca, no meio da rua, na Na feira, feira. o dia de quinta. Exatamente. É isso mesmo. Mas mesmo assim eu andava belíssima e eu tinha uma. Até hoje eu acho que eu tenho muito isso, que eu tenho uma autoconfiança muito grande. Então, tudo que eu colocar vai ficar legal, porque eu estou É me sentindo bem com autoconfiança, aquilo, exatamente. não é sobre marca. E eu escutei que eu vivia no luxo e que eu morava no lixo. Eu cheguei em casa chorando da escola nesse dia. Porque eu vivia no luxo, porque eu me arrumava. Esse foi o argumento da deusa lá. E vivia no lixo. Eu nunca, nunca, nunca esqueci isso, porque. E eu estou falando isso não pra me vitimizar mais uma vez, mas pra não deslegitimar essa história também. Porque hoje, quando você está em uma posição de conquistar algo, de estar em algum lugar, e quando eu falo isso, não significa que eu sou maravilhosa, que eu conquistei tudo que eu quero, que eu cheguei no meu máximo, blá, 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 blá. Não, Não, significa somente que eu conquistei algo, que eu consegui algo, e que esse algo fazia sim parte do meu sonho. Pra mim, o meu sonho, como eu falei, como ele falou, o meu sonho era ser médica. Gente, eu não fazia ideia do que aconteceria nem antes nem depois. depois. Eu só queria ser médica. Então eu estudava comparado a isso. Eu vou ser médica, eu sei que é difícil, eu estudava muito. Se você, meu Deus, se você me conhece dos meus 12 anos, dos meus 10 anos, você sabe exatamente como foi a partir de muito esforço. Não tem ninguém que negue isso, sabe? E eu sempre me esforcei muito, mas as nossas histórias foram diferentes, né? Mesmo a gente partindo do mesmo lugar. Eu
como eu disse, eu sempre busquei tudo que pudesse estar ao meu alcance e também o que não estava ao meu alcance também. Minha mãe, ela sempre foi muito medrosa. Ela é medrosa até hoje, gente. Ela é uma capricorniana nata, sabe? Ela gosta de uma segurança total. Certo. Eu já sou uma pessoa que eu aproveito Arrisca tudo que tiver na minha frente. Eu arrisco. Eu não tenho medo de arriscar. Eu não tenho medo de fazer o que eu sinto que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu estava lá no auge dos meus 13 anos, fiz uma inscrição, sem a minha mãe saber, para uma bolsa num colégio X, e eu passei em primeiro lugar, porque eu fiz a prova, passei, e aí minha mãe disse, não, você não vai. Você não vai para Aracaju. Como é que você, com 13 13 anos anos. de idade, vai para Aracaju? Pensamento. Não tenho condição de te manter, não tenho casa, não tem, é muito caro para morar lá, no lá, 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 lá. Obviamente, realmente, é um medo que é impossível ela não ter, principalmente porque eu estava presa dentro da saia dela, numa cidade muito pequena. E de Fui repente, criada sim. lá e de repente, meu Deus, vou jogar essa menina em Aracaju. Os medos dela são reais. Mas, gente, quando ela falou isso, foi o maior desespero que eu tive na minha vida. Eu lembro que eu chorava, eu deitei no chão assim, eu só conseguia chorar. Eu ficava, meu Deus, eu não vou ser médica nunca. Como isso vai acontecer, gente? Só tem um colégio aqui nessa cidade de ensino médio. Só tinha um. Hoje tem um outro, mas na época só tinha Essa- um colégio, que era o É Almirante. Almirante. E eu estudava na Nedina até então. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso ir, por favor. Eu fico na casa de quem for. Eu fico na casa de quem Só for. quero Eu ir. só quero ir. Na época, meu irmão não tava morando em Aracaju, ele tava morando em uma outra cidade, que era Recife. E eu fiz, meu Deus, eu tenho que ir. Você, por favor, não me deixe perder essa oportunidade, a oportunidade da minha vida. Vim para Aracaju. Gente, eu não sabia o A com o Nada. B. Gente, quando eu cheguei aqui, as pessoas tão ligadas e eu tão Então, inocente. Tipo, até o ano passado, é uma conversa que eu sempre tenho com uma das minhas melhores amigas, que foi uma evolução minha relacionada a essa inocência. Porque quando você é criado no interior, que todo mundo ali é seu parente, tô em tudo, casa. tudo você Tá tá em em casa, casa, sabe? Você se sente confiante pra falar sobre qualquer coisa que tá tudo bem. Mas quando você vem pra um lugar grande, as pessoas são maldosas. E talvez nem seja por mal, sabe? Mas elas são maldosas. E aí você fica muito sozinho. Eu era muito sozinha, principalmente porque neste. Enfim, aconteceu muitas coisas. Quando eu vim com 13 anos, eu fui para um colégio X. Aí depois, que esse colégio foi o colégio de aplicação dentro da UFES, no nono ano. E aí a UFES entrou em greve. Foi uma greve de 15 dias? Em 2015, não. 7 Foi meses. uma greve de 7 meses. Eu peguei essa greve. Foi uma greve de 7 meses. E aí eu fiquei louca, Um ano né? Tipo, eu todo, já tava no sério. nono ano, já tava com 14 anos na época, eu faço aniversário em janeiro, tava com 14 anos na época. Fiz, meu Deus, pronto, perdi minha O ano oportunidade. Era a todo. primeira vez que pronto, a minha oportunidade era vir para Aracaju, eu vim. Quando eu cheguei aqui, agora eu vou ser burra. Entendeu? Não vou conseguir me formar nunca. Não sei quando essa greve, não sei quando essa greve acaba, ninguém entende nada. Por que essa angústia toda, Gabi? Eu falei sobre isso esta semana no meu Instagram, sobre essa ansiedade. A ansiedade, quando você fala sobre um anseio normal, é até bom, é legal, faz com que você se movimente. Mas a ansiedade que essas pessoas que estudam, que vêm do nada, sentem, é uma ansiedade literalmente patológica, porque é um estado de muita insegurança, gente. Você tem noção do que é você estar na casa de algum parente, você não saber se você pode continuar lá pra sempre? Você tem noção do que é você estar num colégio matriculado e de repente as suas aulas pararem, você não saber se você vai, quando você vai voltar às aulas, onde você vai estar morando, você não tem segurança nem financeira, nem você não tem segurança Nem tá absolutamente com a nenhuma. cabeça tranquila pra Como isso. não estar ansiosa? É impossível. É impossível. Então, hoje eu não vou julgar minha eu do passado, tadinho, eu tenho que abraçá-la. Exato. Porque ter um estado ansioso tão forte de precisar tomar muitas medicações, porque foi o que eu passei. E se você está nessa situação hoje, tá tudo bem. Busque ajuda, busque profissionais capacitados, Sem porque dúvida. são esses profissionais que vão te ajudar. Mas de fato, é compreensível sentir isso, né? Sim. E aí eu fui pra onde, gente? Quando a greve começou, eu fui pra Lourdes. E aí, mais uma vez, sem a minha mãe saber,
eu fui para um colégio antigo que eu tinha passado um ano, dizendo que no meu interior prêmio, né? Que era apropriado, interior prêmio. Fui lá visitar os meus amigos. Mentira! Foi da hora. Mentira! Eu cheguei pra diretora e falei: Ó, Dona Maria, o nome dela, tá? Uma deusa. Dona Maria, é o seguinte. Coloquei todas as minhas situações. É o seguinte, fui para Aracaju, fui pro colégio de aplicação, a aplicação entrou em greve, estou desesperada, acho que nunca vou passar. Gente, eu cheguei pra... Tadinha dela, eu acho que ela deve ter... Meu Deus do céu, essa menina agora, eu tava Merece, só, merece. assim... Ela é um colégio de freira, É, né? Então sim. ela tava lá, meu Deus, eu só queria rezar um Pai Nosso. E essa Ah, menina mas- chegou, e aí ela me deixou, gente, estudar lá de graça, sem precisar de nada, sem me matricular também. Só acompanhando. Só pra acompanhar, só pra eu não surtar. Por 30 dias. A greve acabou Ah, em 30 dias. Então eu tinha que decidir o que dentro é que ia desses fazer? 30 dias. Na verdade, dentro desses 30 dias não, porque eu soube que eram 30 dias no último dia. Então eu tinha horas pra decidir se eu ficava em Aracaju, pra voltar não sei quando, ou se eu voltava pra Lourdes. E o que eu fiz, eu voltei pra Lourdes, tá bom? Eu voltei pra Lourdes, me matriculei no Almirante e fiquei estudando lá. E aí, de repente, sem minha mãe saber também, eu fiz uma inscrição para uma outra bolsa, em um outro colégio X aqui em Aracaju. Um outro colégio, não, na verdade, em um cursinho X aqui em Aracaju, em dois cursinhos. E eu passei nos dois, tá? Passei em primeiro lugar e eu pude escolher. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito, muito tipo, sem acreditar mesmo, sabe? Eu acho que tem algo que é bem importante de se falar, que é quando você estuda muito, quando você trabalha muito, o sucesso que chega, tipo, que vai chegar em algum momento, porque é uma certeza, não é É, possível que você estude, trabalhe, isso trabalhe, e o é. sucesso nunca chegue. É, esse sucesso não te admira. Mas eu acho que pra gente toca num lugar de tanta insegurança que não tem como não admirar. Então, por mais que, eu não tinha passado em medicina, mas eu tinha conseguido uma bolsa. Isso Você não pra mim conseguiu era muito. algo gigante. Eu ia voltar a morar em Aracaju, ia voltar a morar na capital. Estudar, Ia conseguir então tá bom. estudar, que era tudo que eu queria. Tipo, gente, eu só queria estudar. Isso não é pedir muito, sabe? Eu era uma adolescente que queria estudar. Não é pedir muito. Exato. E aí, quando eu consegui isso, meu Deus, eu finalmente vou conseguir estudar bem e eu vou passar. Então eu tenho que dedicar todas as minhas forças a isso. E eu vim para esse cursinho. Eu tive uma carga horária muito, muito, muito bizarra, porque foram 3 anos, né? Eu fui pro ensino médio. Então eu saía de casa 6 horas da manhã e eu voltava às 6h30 da noite, porque eu tinha bolsa de 100% lá, né? Sou muito grata a eles porque eu acho que foi um impulsionamento que eu Grande. nunca teria. Tudo bem que eu passei na prova, enfim, mas eu não jamais deixarei de ter uma gratidão relacionada a isso. E todo mundo achava que eu ia passar. Gente, todo mundo achava que ia passar, menos eu. Todo mundo achava que eu ia passar direto do terceiro ano, menos eu. Durante esse processo foi um processo muito difícil, porque a diferença de classes sociais envolve muito tudo relacionado a relações sociais, enfim, né? Sim. Então, eu chegava na sexta-feira e eu tava muito. Gente, eu chegava na sexta-feira, eu me lembro muito dessas imagens, assim, de eu chegar na sexta-feira e capotar, tipo, chegar às 6h30, não tomar banho, Cansado. me deitar no chão, assim, da sala e acordar 10, 11 horas da noite pra tomar banho e voltar a dormir. Essa era a minha rotina de sexta-feira. Enquanto os meus Eu amigos, se eles diverti. estavam se divertindo, eles estavam descansando. É um problema que eles descansassem? Não, Não. muito pelo contrário, queria eu estar nesse lugar. Mas só são relações diferentes, histórias diferentes. E ok também. Tanto que eu não tive relações muito fortes com essas pessoas, porque eu não tinha mesmo como viver a realidade que elas estavam vivendo, por questões pessoais, questões financeiras, enfim. E ok, tá tudo bem, estou ótima quanto a isso. Isso aí a gente se assemelha também. Eu também não saía de casa. Quando eu saía, ia no interior para ficar em casa. É isso. Um pouco, um passeiozinho ali, mas em casa. E focava, aproveitava esse tempo também que não tinha para estudar. No Tá em máximo, um casa, vai pós-simulado. estudar, um pós-simulado, vai para casa, fica estudando. Isso chega um momento que você também é outra sensação que eu tinha. Você para e pensa.
rapaz, e se eu fizesse outro curso? Eu passaria em todos. E se eu fizesse outro curso? Mas você pare, você olhe para você e veja realmente qual é o seu sonho. É isso. Porque você pode estar ali, é o teste. Eu acho que Deus testa a gente para ver até onde vai a nossa vontade e a nossa persistência, o nosso sonho real. Porque se eu tivesse no segundo ano, eu passava em todos os cursos da universidade, menos medicina. Então, assim, passar 4 anos estudando, porque realmente era o que eu queria. Outro curso não ia me satisfazer, não era outra coisa que eu queria. Então, realmente passar esse período é importante. É aprovação. Como o pessoal diz, né? Precisa ter o processo. E o processo muitas vezes é doloroso. Na maioria Na das maioria vezes, das é, vezes né? é O que doloroso. muito custa, o que muito vale, muito custa. Muito custa. Então, assim, esse processo realmente testa você em todos os limites. Físico, mental e social. Para você, é tanto que muitos colegas, eu não sei como foi sua turma, Gabi, mas muitos dos meus colegas tinham pessoas que também não tinham tanta convivência social. E já tinham outros que sim, mas muita gente, devido a essa carga de estudo, essa dedicação total para passar em medicina, abdicava um pouco de vida social. Eu acho que isso aí é comum no meio de quem quer medicina, de quem está estudando. E ok, faz É, parte do processo. Lá na frente você consegue fazer é umas coisinhas, isso. se divertir bem. É isso. E eu falo muito sobre aproveitar e comemorar as pequenas coisas do mesmo jeito que se comemoram As as grandes grandes. coisas. E aí, por exemplo, se depois de um simulado eu pudesse, financeiramente, depois de ter juntado aí por um momento X, por um tempo X, sair pra comer com os meus amigos, isso já Era era gigante ótimo. pra mim. E ir no Mesmo que eu tomasse cinema, só um suco. é, Sabe, mesmo que eu tomasse só um suco, e ok, tá tudo bem, aquilo ali era muito. Eu era feliz naquele momento, sabe? Enfim, depois disso, quando terminou meu terceiro ano, né? Eu não tinha passado, eu passava em absolutamente todos os cursos, mas não era o que eu queria. Eu tentei exatamente. mais um ano. No meu primeiro ano de cursinho, né? No caso, só estudando pro cursinho. Gente, eu estudava de 7 às 10 horas da noite, sem absolutamente nenhum. Eu pausava pro almoço. Eu não tinha nenhum escape dentro da rotina. Eu falo muito sobre rotina saudável hoje em dia, porque eu tive burnout nessa época. Eu tinha crise de ansiedade diariamente, eu vomitava todos os dias. Todos os dias. A galera já tava, tipo, o professor já tava acostumado. Eu sentava na primeira cadeira e eu saía correndo assim da sala, era porque eu ia vomitar. Era porque eu estava com crises de ansiedade bizarras. E passei por isso. Que bom que eu passei por isso, hoje eu não estou mais com isso. Eu consegui encontrar um equilíbrio aí dentro da minha rotina, meio que. Eu acho que foi meio que um método mesmo que eu encontrei de equilibrar vida saudável, com Sim, estudos, com trabalho, porque dessa forma você consegue ter um mental legal, um físico sem legal, dúvida, porque viver de fato, porque do contrário você só vai sobreviver, né? exatamente, isso é interessante até durante, antes na realidade, durante e depois. Você tem que encontrar esse equilíbrio, porque fala-se muito em questão financeira relacionada à medicina. Tem colegas aí que trabalham 24 horas por dia, a semana toda, e daqui a pouco começam, a cabeça não aguenta. Você começa a viver para trabalhar, literalmente. Você começa a pensar, pô, isso vale a pena? Que vida é essa? Eu estudei tanto, tô trabalhando demais para quê? É Aí isso. para uns diazinhos, daqui a pouco volta a mesma rotina. Então, assim, é algo que eu aprendi também que eu trabalhava mais. Quando eu estava na residência, foi uma rotina muito intensa, porque eu tinha que fazer a residência, que é a especialização em cirurgia geral, e ao mesmo tempo trabalhar. Foi o período que eu acho que eu passei mais tempo afastado de Lourdes, porque realmente não tinha. Durante a semana era a carga horária da residência, que até extrapolava, passava do horário, e finais de semana eu tinha que trabalhar para me manter. Então, foi um período difícil. Acho que eu passei um ano sem Lourdes. Imagine, eu que amo Lourdes de todo jeito. Passar um ano, mas depois que passou isso, eu comecei a perceber. Foi em 2019 que eu terminei, 19 que eu terminei, 20 veio pandemia. Aí na pandemia, começou em março, abril, Foi em em março. maio eu peguei. Então, eu vou morrer.
Aí eu, não sei, mas médico tem mania, né? Vou fazer uma tomografia. Já tava com Não 25% do sabia pulmão, disso! 25% do pulmão comprometido no quarto dia. E falava assim 12 dias, que era o período pior, de 7 a 12 dias. Eu disse, pronto, morri. E o que foi que eu fiz na Nossa. minha vida? Só trabalhava, viajei pouco, curtia, eu comecei a repensar tudo. Nesse período aí desenvolvi um período de ansiedade, precisei ficar trancado no Normal, né? quarto e meus pais, como têm, são hipertensos, tem que estar, não sabia se era comprometido. Minha mãe tem asma também, fica no interior, não quero lhe ver. É tanto que eu não falei a ela. Só que no quarto dia minha cabeça deu um bug que eu tava sozinho aqui, meu irmão no interior. E aí eu falei a ele. Aí ele falou a meus pais. A minha mãe, eu vou pra aí agora. Eu disse, você não chegue pra cá. Fique aí no seu canto. Desde que eu tô bem. Só que bem. Aí foi quando eu falei com meu irmão. E aí ele disse, eu vou. Agora eu não tenho contato com você. Tá. Mas veio é tanto que ele não contraiu o Covid. Passei no 10º dia, a saturação deu uma baixada. Mas eu em casa conseguia me avaliar, acompanhando, acompanhando. Não fiz mais tomografia, porque eu não queria saber quanto é que tava mais. Só se eu tava respirando, tava bom demais. E aí sei que consegui passar e depois disso deu um start na minha cabeça para realmente Viver. focar mais em mim e viver. Foi aí quando também eu consegui organizar meus horários, diminuir um pouco a carga horária de trabalho e passei aí para o interior ficar também todo final de semana eu estava no interior de quinta a domingo, aproveitando, indo para festas, curtindo, aproveitando realmente, comecei a viver. E aí eu percebi que realmente o que a gente faz no percurso tem que ter esse equilíbrio e dizer É viver isso. é preciso. A gente tá aqui É só isso. É uma no final de contas oportunidade, né? para Eu viver. aprendi isso com Fernanda, que não chegou ainda nessa parte, porque ela chegou no ano seguinte, né? Eu conheci Fernanda em 2019 e eu comecei o cursinho dela em 2019, fui da primeira turma dela do online. E foi uma turma muito pequena, assim, de 100 alunos. E a gente se aproximou muito na época. E aí, em 2020, que foi quando começou a pandemia, a gente ainda se aproximou ainda mais. Eu não tinha passado de 2019 para 2020. Falei, meu Deus, Nanda, não vai dar. Minha mãe, quando eu não passei, ela pegou e falou: acho melhor você colocar para outro curso, porque pobre não tem como ficar estudando. Foi exatamente com essas palavras. E eu falei, Exatamente tudo isso bem, se aí. você quiser, eu coloco em outro curso, mas eu não vou desistir, eu vou atrás de bolsa. E aí Fernanda falou, você não vai, você vai ter bolsa aqui. E E ela me aí, deu bolsa vai. em tudo, e eu consegui estudar junto com ela. Enfim, foi espetacular. Não tem como eu falar sobre a minha história e não citar Fernanda, sabe? Quando você falou aí sobre viver, eu me lembrei exatamente sobre isso, de viver é uma oportunidade, porque eu tinha, como eu estava imersa e com muita insegurança relacionada a estudos mesmo, eu só pensava em estudar desde sempre. Tipo, me desapeguei da minha figura materna aos 13 anos. Eu falei sobre isso no Dia das Isso. Mães. Gente, deixei de morar com a minha mãe aos 13 anos. Eu tive que ficar crescida sozinha, porque 13 Amadurecer, anos você é uma criança. Sabe? Você é uma criança aos é. 13 anos. Então, eu tive que sim amadurecer, ter responsabilidade de um adulto desde sempre. E ok também, isso me formou hoje, eu tô muito tranquila com isso, mas é um fato que teve um envolvimento nas minhas questões emocionais também. E ok, tudo bem também. Mas eu me lembrei muito disso porque eu escutava muito Fernanda falar sobre isso nas aulas, enfim. Não só nas aulas, né? Porque hoje a gente tem uma relação muito forte aí. É. Muito te amo, Nandoca. Você é maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Por absolutamente tudo. Hoje ela é minha mãe, assim, do coração. Tudo, tudo, Que tudo, a gente lindo tá isso. junto. A gente tem que estar aberta a vida é assim, né? A gente tem que estar aberta a. Eu acho que nós temos que estar preparadas para as coisas inesperadas de tudo. Estar pensando no nosso futuro, mas Sem dúvida. estar de acordo com, tipo, e estar em paz com as coisas inesperadas que acontecem, porque às vezes elas aparecem de forma muito legal pra gente, e coisas que a gente ainda não consegue entender, sabe? Sim. E Fernanda foi uma dessas pessoas que apareceram e que me deu total apoio pra sempre, sempre mesmo, assim, em relação a tudo. E ela falava muito sobre isso, de que viver é uma oportunidade. E eu comecei a ter uma empolgação com a vida muito, muito grande, gente. Depois que eu passei, principalmente, que deu aquele alívio, Que sabe? você Que tirou você o dá aquela peso. respirada.
Tipo, agora foi. Eu posso não ter nada durante 6 anos, mas veja, eu estou nessa faculdade, tá tudo bem. Ninguém Exatamente. vai me tirar mais, sabe, daqui. Eu conquistei o que eu queria. Tipo, eu realizei um meu sonho. Eu tenho realizado o meu Exatamente. sonho todos os dias. E existem pessoas que fazem parte desse processo, né? Eu estudei com Fernanda aí. Ela me ajudou muito, o curso é excelente, indico pra todo mundo. Inclusive, usem o meu cupom aí, Exatamente. GavinaMed. Gavi na Não média vou aí, perder Fernando. o meu merchan. Isso. E é isso. Eu vou deixar essa frase dela assim pra sempre, guardada em mim. Eu acho que coragem contagia e que viver é uma oportunidade. Então eu sou muito empolgada com a minha vida. Eu Sem gosto dúvida. de viver, de comemorar cada passo. Estar aqui com você, por exemplo, é algo gigante Falando pra mim sobre também, o sobre tudo, curso, sabe? Porque é uma pessoa que eu sempre admirei muito e que consegue ter de forma muito honesta toda uma visão de tudo, sabe, gente? Não só de forma honesta, mas de forma singela, eu acho que de forma humana sobre as questões mesmo, sem com muita emoção, mas também de forma muito racional, de forma é. muito crítica. Não tem como negar isso. E aí eu aproveito aqui, Gabi, para falar dois pontos que eu observei na sua fala. Eu acredito que muitas das pessoas que estão fazendo medicina, vão vendo não, fazendo cursinho para tentar medicina, passam também, certo? Que é aquela questão da pressão por você ser muito boa. Tem muitas pessoas que são pressionadas, mesmo que inconscientemente, por ser muito boa, de ter que passar. Você passa, você vai passar. Você tem que passar. E aquilo embute no inconsciente uma pressão tão grande que às vezes há um bloqueio psicológico quando você vai responder uma prova. Não é porque você não sabe. Com certeza. Mas a pressão que está em cima de você faz com que você duvide mais ainda. Isso aí pesa bastante. Eu quero deixar aqui, claro, sei que é difícil de lidar com a questão psicológica em si, mas o ano que você mais relaxar é o ano que você vai estar mais preparada e vai passar. É isso. Quando você Tente conseguir equilibrar todas relaxar, as questões, né? exatamente. Tenta relaxar a mente e fazer seu papel e ter consciência. Eu fiz. Pronto. É isso. Esse ano eu consegui estudar isso. Não se cobre por podia estudar mais. Não. Faça o que você consegue fazer naquele De momento, forma de racional. forma racional. Exatamente. E outra coisa que deixo aqui como mensagem também, uma frase: pobre não pode ficar estudando, porque pobre nasceu para trabalhar. Pobre nasceu para estar lá ralando e não ter oportunidade. É mão de obra Isso, eterna, né? exatamente. Isso eu ouvi também. Inclusive, meu pai falando depois, ele disse: já que você não pode manter seu filho, traga ele de volta para Lourdes. Meu pai, hora nenhuma, não me falou e também não baixou a cabeça. Se esse é o sonho dele, se ele quer, eu aposto. Porque eu estou vendo que ele está dedicado e o crescimento. Então, assim, caminhos diferentes, mas com opiniões. Não ouça opiniões negativas nesse sentido. Ou se ouvi-las, use como força maior, força motriz, para dizer, eu vou conseguir, porque eu confio em mim. Então, vou lá do meu jeito, no meu tempo e no meu ritmo. E aí vai seguindo, que tenha certeza que vai dar certo. Fora que depois Vai. essas outras pessoas vão dizer que te apoiaram, Exatamente, que tá? vão estar lá aplaudindo. Meu Deus! Vão ser as primeiras pessoas que te Exatamente isso. apoiaram. E nunca isso aconteceu. E aí, Então, isso exato. aconteceu muito comigo, sabe? Tipo, Comigo muito. também. Nossa Senhora. E a melhor resposta que você pode dar a uma pessoa dessa é quando ela for precisar de você, você servir da melhor forma possível. É verdade. Isso aí vai, não precisa você falar mais nada. Ela sabe exatamente o que fez e sabe o que vai sentir. E a gente com o coração tranquilo, porque o que a gente quer realmente é fazer medicina, É poder isso. ajudar pessoas, estar ali lidando com as emoções nos diversos aspectos, a parte psicológica da angústia, saber diagnosticar, acolher a informação do paciente para poder tratar da melhor maneira e de uma maneira humana e acolhedora. Eu acho que isso aí é o que eu levo para a vida e desde que eu entrei na faculdade, cursando, me espelho e observo muito suas atitudes quando você está lá mostrando que acompanha o seu Gabi na Medicina. E aí você fala muito bem isso. E eu me vejo ali quando eu estava cursando.
Então, assim, a sua alegria de estar aprendendo, sua alegria quando você chegou lá no plantão, primeira vez. Boa noite, pessoal, não sei o quê, e todo mundo olhando assim, quem é Meu essa? Deus, Quem é essa? E ela lá do jeito espontâneo bichinha, dela né, dela. falando. Oh, Aí meu aos Deus. pouquinhos todo mundo foi entendendo, compreendendo e acolhendo ela cada vez mais, porque realmente sua dedicação e sua vontade de aprender são enormes. Oh, que Sou coisa seu fã também, viu? linda. Sou seu fã também. Tenho certeza que vai ser uma ótima profissional Amém. em qualquer área que escolher, se vier para cirurgia, puxando Amém, para amém. cirurgia, não sei se ainda quer, se gosta muito, quer não. Eu acho que as coisas mudaram um pouquinho, Mudaram um pouco. mas Mas isso aí faz o curso parte, faz né? parte, sim. Continua. Durante o curso você vai observando e vendo as maiores aptidões que você É tem. isso. E aí o que é que você vai querer fazer realmente que enche seus olhos é o que decide. Para mim, sempre foi cirurgia e graças a Deus no decorrer do curso só confirmei realmente isso. Sou apaixonado por essa área. Cirurgia para O mim pior é é que é apaixonado muito bom, mesmo, gente. muito Os bom. olhos brilham quando ele tá Brilha. numa sala de cirurgia. É bem engraçado. E eu posso falar isso porque eu já estive presente em várias. É, E outra coisa também, sabe um tópico que eu me lembrei? Quando você falou sobre isso e sobre as pessoas, tipo, meio que aplaudirem depois e, ai, vocês isso. simplesmente sempre apoiei. Não só não sempre apoiou, como achou ruim quando você viu que você estava crescendo É, antes de você crescer no final. Como assim, Gabi? Ó, vou dar um exemplo por mim. Quando eu passei, eu tinha um Instagram totalmente fechado. Tipo, meu Instagram tinha mil seguidores, eu acho, 1.300 seguidores, privado. E depois eu abri o Instagram e eu comecei a aprender. E meu objetivo estava em pandemia, a gente não ia começar o curso naquele momento. Eu só conseguia ter vontade de ajudar as pessoas, porque eu realmente sentia que eu tinha meio que sido escolhida, assim, sabe? Pode não ser isso, posso estar me colocando numa posição grande diante do mundo de que eu não sou. Pode ser também, mas eu sentia isso, eu sentia vontade realmente de ajudar as pessoas com o que eu fazia. Isso foi crescendo muito. Eu comecei a trabalhar com internet, conquistar muitas coisas. E esses dias, por exemplo, aconteceu. Lembra da história do lixo? sim, Pronto, da roupa do lixo, sim. que eu vivia no luxo, morava no lixo. Lixo. Pois então, recentemente uma pessoa X, eu soube, tá? Eu soube dessa história. Uma pessoa X me viu com um tênis, viu uma foto minha, não, vê que besteira, tá? Vê que besteira, mas como isso é sério. Porque a gente não consegue, tipo, é, imaginar que essas coisas acontecem, sabe? E o quanto que é triste isso, dói, isso toca em algo nosso, que dói sim, porque não só, é como se você não pudesse ter nada, não pudesse crescer nada, você Né? veio tanto do zero, você veio tanto do nada, que você tem que continuar ali, Li. sabe? Você tem que continuar sendo mão de obra Na trabalhadora, casta que você sabe? nasceu. Exatamente. Então, você não pode, é como, a sensação que É. eu tenho é essa quando eu escuto algo sobre isso, sabe? E aí eu soube que uma pessoa X viu uma foto minha correndo, porque é um dos meus hobbies hoje, eu adoro, inclusive, indico muito pra todo mundo por questões de saúde física, de mental, enfim. E eu tava com um tênis X nessa foto. E aí essa pessoa falou assim, abre aspas, tá? Abre aspas. Tênis de R$ 1.500 é pra quem pode. Fecha aspas. Detalhe 1. O tênis não era R$ 1.500. O tênis hoje tá R$ 400, tá? Não que isso importasse. Poderia ser 15 mil. Quem Mas, pagou? Eu. exato. Quem é que tem que estar de acordo com isso? Eu. Ninguém tem absolutamente nada a Nada a ver. ver. A não ser que queira receber um boleto. Porque se quiser receber um boleto, eu Mandarei mando vários. também. Não tem problema. Mas essa pessoa falou isso. E quando eu soube disso, eu fiquei revoltada. Porque poderia ser um tênis, gente, de R$ 30.000. Ninguém tem nada a ver. Quem está trabalhando sou eu. É. Quem, graças a Deus, está conquistando sou eu. Quem sabe suas condições é você. Quem sabe as minhas condições E sou eu. aí, e aí que eu Então, uso por uma. que você quer questionar o que eu Exato. tenho ou deixo de ter? Vai trabalhar também. Tá É. tudo bem eu E ter as coisas, tudo bem você ter também. eu uso uma frase que ser simples não é ser simplório. Não é Arrasou! porque você Adorei! não é porque você é simples que você não pode se vestir bem, não pode usar determinada marca que você queira vestir. Não. A simplicidade é inerente à pessoa, é a essência mesmo. É Independente isso. do que coloque. Tem gente que pode
se botar aqui com a roupa que não seja cara de jeito nenhum, mas vai continuar sem ser simples do mesmo jeito. Então, assim, É isso. ser simples não é ser simplório. É isso. Então, E o que importa é você estar adequado a todos os lugares. Eu exatamente. posso estar, gente, toda trajada. Sabe, do que Exatamente. for, eu vou estar me sentindo bem. Onde tem e onde não tem, tá tudo bem pra mim, sabe? E talvez seria legal que você se inspirasse nisso, se inspirasse nesses trabalhos das outras pessoas. E eu falo muito sobre focar em você. Gente, Saulo, eu juro, às vezes as pessoas ficam meio que sem entender. Eu acho que no seu caso é exatamente a mesma coisa, principalmente nesse cenário político de hoje. É que a gente está tão focado, eu falo a gente porque eu acho que é realmente isso que É. acontece com você. Eu estou tão focada em viver a minha própria vida que eu não faço Ideia ideia da do que vida está dos outros. Eu acontecendo também, nos né? outros. Ideia, eu não sei de Exato. nada. E eu sou muito feliz, assim. Eu tô tão focada em mim, em me transformar, em melhorar, em ser protagonista da minha própria vida, Exato. que tanto faz como tanto fez. Sabe o que as outras pessoas fazem, falam. Agora, quando chega isso pra mim, isso realmente me dói num ponto que eu fico, caramba, O por que foi que eu favor. fiz? Dói por pouco tempo também, tá? Não vou falar, ai meu Deus, perdi Também foi... vida. Não. Jamais. Me estresso ali por 2 segundos e ok, também, tudo bem, sai da minha Isso. vida. Mas é algo que angustia, né? Caramba, você trabalha tanto, por que que você não pode? Exato. Você trabalha tanto, por que que você não pode ajudar outras pessoas? Por que que você não pode, mesmo ajudando outras pessoas, estar com um carro legal, com roupa legal? Você trabalha, é você que paga. Só diz Exato. respeito a você. E ok, também, Exatamente. tudo bem. Sabe? Isso não tira a sua dignidade, isso não tira a sua humanidade, isso não tira a De sua forma alguma. humildade. Você pode olhar para a vida do outro quando o outro permite que você olhe para ela, que dê essa abertura. Falando dessa questão política, as pessoas me dão uma abertura grande para mostrar realidades, sabe, Gabi? Quando você entra nesse mundo político, que eu entrei, na realidade, por uma vontade do povo mesmo, nunca busquei política, nunca fiz nada em minha profissão, nada de minha pessoa visando questão política. Não, nunca. São essas coisas inesperadas que a vida mostra que Exatamente, você agarra e tá tudo bem. Que bom, exatamente. né? E aí as pessoas muitas vezes mostram realidades que eu acreditava que antes ainda não existiam em Lourdes. Já tinha sido superado. Por exemplo, questão de fome. Você sabe que em Lourdes tem muita gente passando fome. Eu acho. É algo que, quando eu comecei a conhecer as realidades, comecei a conhecer realmente, eu entendi a missão que Deus deixou para mim nesse ponto. É ampliar uma forma de ajudar as pessoas, como sempre fiz na medicina e faço. Certeza. Então, nesse pensamento que eu aceitei essa parte aí da questão política e coloquei meu nome à disposição realmente como pré-candidato a prefeito, como você sabe. Missão de Deus, porque realmente é É, tornar minha vida totalmente pública, sujeita a críticas, a opiniões e a situações que realmente, se eu continuasse só como médico, não teria. Mas, que nem eu disse e repito aqui, o percurso, o propósito lá na frente passa por todo esse caminho que a gente começa a entender novamente. É como se eu estivesse começando de novo uma nova vida é nesse isso, num novo sentido, rumo, né? um novo rumo. Exatamente. Que você não esperava. Não. E tá tudo bem E tá também, tudo né? E bem tá tudo também. bem. Eu acho que quando você entra em paz, tipo, se coloca Isso. numa situação de paz, de muita confiança sobre o que você quer. Dá pra perceber durante o podcast inteiro que você sabe muito bem de onde você veio, o porquê que você está fazendo as coisas. Eu acho que Exato. tem que partir disso, sabe? O porquê. Por que você está Está fazendo fazendo isso? isso. E o seu porquê é muito claro. Então, a partir do momento que o seu porquê é muito claro, independentemente das críticas que aparecerem, as suas costas estão Então, muito isso, grossas. E exato. vocês que estão falando atrás. Tá tudo Deixe lá, tá tudo bem. ok. Sabe, você vai É, continuar seguindo e fazendo o seu, exato. focando no seu objetivo e no seu porquê. E as coisas funcionam, sabe? Eu tenho muito isso na minha cabeça de que não.
a partir do momento em que você foca em você, de fato, divide... Ó, tem um negócio que eu criei no Instagram esses dias, muito legal. A gente não vai conseguir parar de falar nunca. Já tem 1 hora, 2 minutos pra 1 hora. Tem uma coisa que eu criei no Instagram esses dias que foi meio que um plano, assim. É 33%. Vê como eu sou detalhista em relação à porcentagem, né? Estatística. Quando você falou aí sobre questões de fome, na hora veio aula de Fernanda Pessoa, a quantidade de pessoas que passam fome no Brasil, sabe? 15 maiores milionários do país, as pessoas que mais têm dinheiro, equivalem à renda de 128 milhões de brasileiros. Então, é muita gente, é uma diferença muito grande. É esperado que as pessoas passem fome, porque, né, é esperado. A gente não imagina realmente que isso aconteça na nossa cidade, porque todo mundo se conhece. Exatamente. Sabe? Porque todo mundo sabe a casa de todo mundo. É um lugar muito pequeno. Como é que isso está invisibilizado? Não faz o menor sentido. Mas, enfim, voltando aqui à porcentagem, eu coloco assim, 33% de estudo, de trabalho, para você conseguir ser, né, mais específico. 33% de saúde mental, de saúde física, para conseguir ter um equilíbrio aí. 33% de recompensa, porque cientificamente falando, é isso que acontece, né? O seu cérebro, ele trabalha a partir de recompensas, então, se você recebe uma recompensa a partir daquilo, ele vai continuar dando impulso àquela ação, e aí sobra 1%. E aí eu falei uma vez sobre isso, todo mundo, tá aí o outro 1%, o outro 1%, e eu dizia assim, meu Deus, depois eu vou revelar o 1%, calma. E o 1%, gente, é simplesmente de surtos. Permita-se surtar de vez em quando. Só que surtar em 1% é muito pouco, sabe? Permita-se surtar, permita-se colocar em vulnerabilidade, permita-se chorar. Caramba, falaram isso de mim, eu não fiz isso, eu não sou assim. Surta, chora um pouco, reclama e volta pro seu foco. Exato. Sabe? Porque não tem como você dar 100% de você pra tudo e tudo ser perfeito, porque a perfeição é algo inexistente, é algo ideal, e o ideal não é literalmente ideal por isso, que você não consegue acessar. Então, coloca os seus pés na terra, né? Sempre. Bote os seus pés terrenos e entenda que você é muito pequeno diante do mundo inteiro. E ok, tá tudo bem. Permita-se surtar também, permita-se chorar, mas volte pro seu objetivo. Equilíbrio, e eu acho que com você isso é muito real também. Mesmo numa rotina diferente, isso é muito real também. Porque são novos desafios que aparecem aí. Imagino que não são fáceis. Eu não sou tão serena assim. Acho que dá pra diferenciar bem aqui a tranquilidade. Não sou tão serena. Acho que eu não teria absolutamente nenhum tipo pingo de não conseguiria jamais. Jamais. Mas, enfim, você sabe que você tem todo o meu apoio desde sempre. Desde o dia que você falou comigo pela primeira vez e que me acolheu tanto, desde sempre, eu notei o quanto que você é cuidadoso, sabe, com as pessoas. E eu admiro muito isso, me orgulho muito disso. Muito obrigado. Tenho muita certeza de que tudo vai dar certo aí. Espero do fundo do meu coração. É isso, gente. Eu acho que foi 1 hora aí de podcast, 1 hora de conversa. A gente conversou bastante sobre tudo. Deu pra se inspirar, deu pra construir, deu pra respirar. Eu acho que é isso. Acho que assim a gente vai conseguir se colocar mesmo na nossa posição. Numa posição nada que nós temos diante do mundo. Você falou sobre negócio, sobre que ia morrer no Covid. Eu me lembrei de algo que eu tiro muita onda com a amiga minha, porque eu tenho muito medo de morrer, gente. Eu tenho muita consciência de que eu não sou nada dentro da Terra. Então, eu tenho muito medo de morrer. Você não vai me ver em coisas perigosas, por exemplo. Não vai botar a prova, né? Um negócio de pular de paraquedas. Pra quê? Tô tão bem aqui no chão, tá ótimo. Sabe, eu tô feliz com a minha vida, tá tudo bem. Morro de medo de morrer. Eu acho que se eu pegasse Covid, eu enlouqueceria. Durante a pandemia, eu peguei Covid, inclusive. Nossa, foi em 2021, foi bem difícil. Eu senti muita falta de ar, muita dor de cabeça, febre. Mas não fiz tomografia, não fiz absolutamente nenhum exame de imagem. Tenho certeza que tá aí com Deus. Tá tudo ótimo. Gabi, desde já agradeço a oportunidade de conversar aqui com você, expor um pouco sobre nossas histórias, né, vindo lá do interior, e que isso possa inspirar pessoas que realmente queiram fazer medicina, que tenham dificuldades, mas peguem essas dificuldades, levem para si e caminhem
Apenas isso. caminhem, acreditem e persistam em seus sonhos. Sonhos são feitos para serem realizados. Por mais difíceis que pareçam, quando você realmente quer, o universo mostra o caminho. Não É é isso, isso, Gabi? é isso. Várias fugidas de mamãe para ela conseguir. Ó, eu É, não e contei a minha ok. mãe, Não, mas você, contei, mas porque tudo bem. realmente Mas, e você nem é queria. por tipo, ai meu Não, Deus, ela não quer o meu bem. Não, mas é ao porque a contrário. projeção de medo dela é muito grande. E da ideia de fazer Mas tudo bem. medicina no interior É também, essa coisa inexistente. Caramba, como grande. é que essa menina vai fazer isso? Exato. Não é muito difícil. Pobre não nasceu pra estudar, Só para sabe? Foi isso trabalhar. que eu escutei. E Mas ok, não. essa era a visão que ela tinha, era a carga que ela carregava.